Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 16ª aula de Programação Web 2. Na aula passada, nós vimos o acesso, inserção e listagem no banco de dados, onde aprendemos a inserir os dados. Hoje, vamos aprender a inserir datas no banco. E o MySQL trabalha com o tipo de data no formato americano. No caso, vai ser ano, mês e dia, que é um pouquinho diferente do que a gente utiliza. Então, é preciso converter o nosso formato de data, que é o dia, mês e ano, para o formato americano, antes de passar a data para o comando insert. Admitindo que a data recebida esteja no formato dia, mês e ano, neste formato aqui, separam-se os campos dia, mês e ano, utilizando-se a função substr. Então, essa função é a responsável por retornar uma parte de um string, e esta é a sua sintaxe, onde temos texto, posição inicial e o tamanho. Esse texto seria a string original. Já a posição inicial é a posição onde inicia o pedaço da string que nós desejamos. É a primeira letra que está na posição 0. O tamanho é o tamanho da string a partir da posição inicial. Logo, o dia é o pedaço da data que inicia na posição 0 e tem tamanho 2. O mês é o pedaço da data que inicia na posição 3 e tem tamanho 2. O ano é o pedaço da data que inicia na posição 6 e tem tamanho 4. A imagem a seguir mostra o código PHP em que dtnax, que seria uma variável, vai ser a variável com a data a ser modificada. Então, aqui nós temos a variável dia, variável mês e a variável ano com essa função aqui. Em seguida, concatenam-se os campos no formato desejado e, no nosso caso, vai ser ano, mês e dia, como mostrado aqui nesta imagem, Então, esta variável, dtnask, vai receber ano, mês e dia. Então, assim, podemos verificar também se essa é uma data válida e, para isso, usamos o comando checkDate. E este comando é o responsável por retornar verdadeiro ou true se a data é válida e false, false, caso contrário. E este comando possui essa sintaxe aqui, com mês, dia e ano. Então, para testar a nossa data, o exemplo ficaria conforme estamos apresentando nesta imagem. Aqui, a função verifica se uma data é válida. E o programa da imagem mostrada a seguir apresenta todo o código da página cadeclientebd.php, que recebe os dados do formulário, verifica se os campos estão corretos e converte e verifica a data e depois insere no banco de dados. Então, aqui, nesse trecho de código, temos o recebimento dos dados do formulário. Que dados foram esses? Foram nome, endereço, CPF, estado, os dados pessoais para um cadastro de clientes. Nesse trecho de código, vamos ter a verificação dos campos. É aqui onde se verifica se os campos estão corretos. Nesse outro trecho, temos o trecho de código que converte e verifica a data. E aqui nós temos a página em PHP que insere os dados do cliente no banco de dados. Listando os dados. Após fazer a inserção dos dados no banco, temos a possibilidade de recuperá-los e mostrá-los para o usuário. E o comando em SQL que faz isso é o select. E o comando em PHP para recuperar os dados é o mesmo usado no inserir, o MySQL query, que é um comando que nós já vimos. O que muda é o comando SQL passado para o banco, que agora é o select. E o retorno de um select é um conjunto de registros.
e precisamos percorrer todos esses registros, pegando o primeiro, passando para o próximo e assim por diante até o último. O comando em PHP que faz isso é o MySQL fetch assoc. E este comando aqui é o responsável por retornar um registro de uma consulta e apontar para o próximo registro. É ele que retorna false quando não existir mais registros, ou seja, quando chegar ao último, e retorna o registro em forma de array, em que os índices são os nomes das colunas da tabela no banco de dados. E ele possui essa sintaxe aqui, onde o identificador é o resultado do select, ou seja, o conjunto de registros. Então, como o MySQL fetch assoc retorna um registro por vez e para quando chegar ao último false, podemos colocá-lo como condição de parada em um comando while para percorrer todos os registros. E o registro retornado a cada laço do while é guardado em uma variável do tipo array. E cada posição do array é o campo da tabela. E para pegar o valor, usa-se como índice do array o nome do campo definido na tabela do banco de dados. Então aqui vai ser desta forma que eu estou apresentando para vocês. O nome do campo deve ser o mesmo usado no banco de dados e letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas, ou seja, é case sensitive. E para saber o total de registros retornados por uma consulta ao banco de dados, usa-se o comando MySQL numRows, que retorna a quantidade de registros da última consulta ao banco e possui esta sintaxe aqui que eu estou apresentando para vocês. Este identificador vai ser o resultado do select, ou seja, o conjunto de registros. Então, a figura a seguir mostra um exemplo de uma página que consulta todos os dados da tabela clientes do banco de dados. E para cada registro obtido, uma linha da tabela HTML é criada para mostrar os resultados. Dentro do while, ficam apenas os comandos para criar uma linha da tabela. No caso, esta tag aqui tr. E os comandos para abrir e fechar a tabela ficam antes e depois do while, respectivamente, utilizando as tags table e /table, né? Que são tags que a gente já aprendeu lá no HTML na disciplina de programação Web 1. Então, a primeira linha da tabela, com os nomes dos campos, fica fora do while, porque não pode ser repetido. Como vocês podem observar bem aqui, tá certo? E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam para que serve o checkdate e para que serve o MySQL fetch assoc. E o que nós aprendemos hoje? Nós continuamos o assunto sobre acesso, inserção, listagem no banco de dados, onde aprendemos a inserir datas no banco e fazer listagem dos dados no banco de dados. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.